O capítulo 34 vai tratar da quarta dimensão e relatividade. Só que aqui, apesar da gente ter relações com a teoria da relatividade de Albert Einstein, aqui vai ser estendido imensamente esse conceito de relatividade, né? A relatividade não vai ser só aquela física, vai ser também aquela relatividade psíquica, né? E também uma relatividade entre o físico e o psíquico, né? E essa quarta dimensão também, que é a dimensão tempo, vai ser enquadrada de uma maneira mais condizente com o modo como a realidade é de fato em nosso universo. Então, esse capítulo é interessantíssimo porque o que a sua voz faz é estender o conceito de relatividade e trabalhar de forma muito mais orientada para a realidade do que a ciência trata, né? Vem tratando. Então, você tem aqui um capítulo muito interessante. Essa representação aqui é aquele famoso cone de luz, né? Onde a gente tem aqui no plano o espaço, né? O espaço foi chapado de 3D para 2D para a gente conseguir representar geometricamente a relação, essa realidade 4D do nosso mundo físico, né? Espaço-tempo, né? Então o tempo está na dimensão vertical aqui. E esse cone aqui é o nosso cone de percepção das coisas, no seu sentido visual, né? Porque o cone de percepção sonoro, né, ou relacionado a outros sentidos, vai ter outros formatos devido à maior lentidão de propagação do som, né, num meio, né? Inclusive o som precisa de um meio material para conseguir se manifestar. As ondas densas, como a gente vai ver mais para frente. Então esse é o cone de percepção das coisas, né? Onde assim, o que a gente tem no passado já foi consolidado e está dentro do nosso cone, e o que está no futuro ainda é incerto, né? E o nosso presente, né? Que esse pontinho vermelho é o ponto onde a consciência sempre está atuando, né? Então, você tem aqui uma hiperestrutura do presente e daí você tem o devenir fenomênico, né? Os físicos trabalham muito com essa representação do espaço-tempo. Eu coloquei aqui apenas para representar o que o capítulo vai tratar, só que de uma maneira infinitamente mais profunda. Bom, vamos lembrar de uma coisa. O universo, ele se individualiza em unidades trino. Então, um átomo é trino. Ele possui um aspecto material, obviamente. Ele possui um aspecto energético, ondulatório, também. E ele possui um aspecto conceptual, né? A gente pode até dizer espiritual, em certo sentido, né? No sentido de que ele possui uma lei, né? Ele segue uma lei que é algo imaterial, né? E assim vale também para um ser humano, para uma empresa, para uma galáxia, para um planeta, para uma filosofia, para a própria definição de sistema, qualquer coisa, né? Qualquer ser vivo, por aí vai. Então, são os três pilares que individualizam. É o aspecto ternário do universo, que também tem seu aspecto dualístico, e seu aspecto unitário, certo? Essas coisas não vão umas contra as outras, mas elas se completam. Olha só, o nosso universo, então, entendendo dessa forma, ele não
ele se individualiza em unidades trinas. Então, essa quarta dimensão, ela não é o espaço, certo? Existe essa história, né, por aí que os físicos, né, muitos físicos gostam de trabalhar com um hiperespaço, né, um espaço de 4, de 5, de 6, de n dimensões. Daí tem aquela coisa do hipercubo e tudo mais que vocês podem encontrar por aí. Não existe dimensão, né, hiperespacial, né? Não existe um cubo de 4 dimensões, de 5, de 6. Né? As dimensões que superam a dimensão do espaço, elas não fazem mais parte da família das dimensões espaciais. Sendo que a primeira dimensão, a dimensão que seria a quarta dimensão, é a dimensão tempo, que não faz mais parte da família das dimensões espaço, linha, superfície e volume, mas faz parte de um outro sistema trino, que é o sistema de dimensão conceptual, dimensões conceptuais, onde o tempo seria a primeira dimensão desse sistema trino novo. Então a gente tem tríade espacial, a gente tem a tríade conceptual, mais evolutivamente acima a gente pode falar numa tríade espiritual, que nem saberia dizer quais seriam as dimensões. E então, apesar disso, a gente pode estabelecer analogias entre a tríade espacial e a tríade conceptual, certo? O fato de eu estabelecer analogia não significa que uma coisa seja a outra, né? Elas são totalmente diferentes em sua natureza, né? Na sua forma, né? Na sua espécie, melhor dizendo. Elas são de espécie totalmente diferentes. Mas existe uma certa natureza que nos permite irmanar essas coisas, por analogia. Então, vejam, a gente pode dizer, na tríade conceptual, né, as 3 dimensões conceptuais, que o tempo seria do mesmo tipo que a linha na tríade espacial. Né? É uma concepção linear das coisas. E a consciência seria equivalente à superfície no espaço. Né? O que a consciência é no sistema conceptual, a superfície o é no sistema espacial. Certo? Então, quando a gente fala que a consciência, né, que seria a razão, o intelecto, é de superfície, a gente está falando que, na verdade, ela pode se movimentar infinitamente, como numa esfera, nunca terminar, mas sempre estar restrita ao nível de superficial. E então ela nunca vai conseguir ver a si mesma, perceber os seus erros inerentes. É preciso você evoluir para a superconsciência, que é a intuição, que no sistema espacial a gente pode ver como volume, né? É que nem quando você está andando numa região, né, numa floresta, enquanto você está na superfície, né, ou no deserto, você olha para todos os lados, você vai ter uma visão de mundo que não vai te dar uma ideia clara do caminho que você está traçando. Agora, se você conseguisse pegar um drone, né, subir de helicóptero, né, numa altura bem alta e ver o panorama geral dessa superfície, né, que é um 2D, né, não é plano, mas é uma superfície, né, bidimensional, você passa a ter uma ideia do seu caminho, do que tem pela frente, do que você passou, do que você está construindo. Então, assim, entendam, né, isso aqui é uma metáfora, né, ou melhor dizendo, é uma analogia que eu estabeleço, espacial, só que na verdade tem a ver com a relação entre superconsciência e consciência.
não com volume e superfície, né? Essa visão física, espacial, que você passa a ter expandida quando você sobe de helicóptero e tem a visão do todo, ela expressa o mesmo tipo de fascinação que alguém que explode a sua superconsciência, né, que adquire as coisas por visão, tem em relação aos pobres coitados que estão no nível de consciência, né, de razão, de intelecto, né? Então, digamos assim, os cientistas, né, atuais estão no nível consciência, buscando atingir uma compreensão do todo, né? Só que não consegue, é um caminho muito sofrido. Enquanto o Pietro Baldi, em larga medida, conseguiu atingir a superconsciência, né? Que é essa intuição de forma controlada, que tem sua contrapartida, a gente pode ver como uma consciência volumétrica, não é uma consciência de superfície. Então, isso aí é muito interessante de ir sendo trabalhado ao longo da vida. Sim, eu falo ao longo da vida, porque assim, você vendo essa exposição aqui, você pode até encarar como um curso, né? Só que eu não encaro exatamente como um curso, mas pode até ser visto como um curso, né? No sentido de você estar aprendendo algo. Mas, na verdade, isso aqui não se esgota aqui, né? Você vai precisar retrabalhar isso durante o resto de sua vida, se você está vendo isso aqui, né? E ao longo de várias existências, várias vidas, né? Porque é algo muito profundo, Então não tem como você esgotar o assunto numa breve exposição, ou você julga ter assimilado a coisa, né? Só que não assimilou quase nada. Isso aqui é muito mais profundo. Eu venho trabalhando isso já há muitos anos e vendo cada vez mais conexões interessantes em vida. Bom, no próximo vídeo a gente ainda vai continuar trabalhando sobre essas questões, porque elas têm muito a nos dizer.